É muito bom estar na presença de Deus com os irmãos. E que Deus abra os ouvidos, a mente, o coração de cada um para receber a palavra. Quando estava preparando também, Deus já tinha me dado uma direção, já fazia algum tempo, sobre o que eu deveria falar a próxima vez que o pastor me desse a oportunidade de estar aqui. Inclusive comprei um livro, falei para o pastor sobre isso, ainda não comecei a ler, do Luciano Subirá, como Deus transforma alegria como Deus transforma tristeza em alegria. E aí, quando o pastor, na quinta-feira, ele me convidou para ter essa oportunidade, acho que a Bárbara, foi na quinta ou na quarta, que ela botou ali no grupo a palavra do último domingo, e a palavra era o choro que produz alegria. E é isso aí, tem tudo a ver com o que eu gostaria de trazer. Até o pastor me perguntou qual que seria o tema, eu falei, então é o choro que produz alegria, parte 2, se é que seria possível eu complementar alguma coisa que o pastor trouxe para nós no domingo. Mas enfim, vou tentar dar a minha contribuição também. Na verdade, Deus, usando a minha vida, vai tentar colocar no coração de vocês isso que eu quero trazer. Enfim, irmãos, até peço perdão para vocês, eu vou fazer uma introdução. Não vou citar nenhum versículo bíblico nessa introdução, só para contextualizar tudo o que eu quero dizer. E quando a gente entrar na palavra propriamente dita, na mensagem propriamente dita, eu trago os versículos bíblicos que vão embasar essa palavra. Então, para introduzir, quando me perguntam, então tu é evangélico, né? Eu confesso que eu tenho assim um pezinho atrás para responder sim. Porque dentro desse guarda-chuva evangélico tem todo tipo de pessoa, né? Todos os tipos de pessoa. E eu gosto de... quando me perguntam que eu sou evangélico, lógico, eu falo que sim. Mas eu sempre gosto de complementar. Na verdade, eu sou evangélico, mas eu sou seguidor de Cristo. Então, assim, eu acho que existe uma diferença já que entre o evangélico e o verdadeiro seguidor de Cristo. Eu, com as minhas falhas, com os meus erros, eu tento seguir a Cristo. E dentro desse, digamos, desse guarda-chuva cristão, nasceu a religião chamada cristianismo. E logo que os primeiros cristãos começaram a pensar sobre o cristianismo, aí já mais indo para um caminho, digamos, religioso, de doutrina, de conhecimento, esses pensadores cristãos, eles descobriram uma coisa, eles descobriram que o cristianismo é uma religião de mistério também. E assim, irmãos, não tem nada de errado a gente estudar com afinco, acho que pelo contrário, né? Por quê? Porque lá no início do cristianismo, e hoje também, muitas pessoas se dizem, trazendo doutrina, se dizem de Jesus, e na verdade não são. Então a importância daqueles primeiros cristãos de estudar e conceituar, trazer conceitos, trazer doutrinas corretas do cristianismo, foi para evitar as heresias, porque tinha muita heresia. E já para dar um resumo, essas heresias, que existem até hoje, tentam colocar no nosso meio heresias. Toda doutrina que diminui Jesus é uma heresia. Já fica
aí já parte desse princípio. Vocês podem olhar, vamos olhar para as outras religiões. Para o Espiritismo, quem é Jesus? Jesus é uma alma iluminada. Para o muçulmano, quem é Jesus? Mais um profeta. Me ajudem, quem mais? Os budistas, é um mestre. Para nós que somos cristãos, Jesus é Deus. Amém. Deus. Toda doutrina que tenta diminuir isso não vem de Deus, e vão tentar nos enganar, dizendo que Jesus não é Deus. Então nós que somos cristãos temos que ter isso muito claro na nossa mente. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aí que eu gostaria de trazer também, que foi descoberto que o cristianismo tinha muitos mistérios, coisas que para os seres humanos são impossíveis de entender apenas com a razão. Por exemplo, como explicar a Trindade? Que Deus é 3 em 1, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas que são o mesmo. Como explicar, por exemplo, que Deus é bom, mas que existe o mal? Como explicar que Jesus era 100% homem e 100% Deus? Como que vai explicar isso com a razão? Como que vai explicar, por exemplo, a onisciência de Deus? Deus sabe tudo. Deus sabe de todas as coisas, tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu. A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelos tem em cada cabeça nossa. Como explicar a onisciência de Deus e a necessidade de oração, se Ele já sabe o que vai acontecer? Não é, Everaldo? O Everaldo, que eu sei que é um homem de oração, mas só para dar um spoilerzinho, e para não dizer que eu estou falando aqui para não orar, não tem nada a ver com isso, mas a oração, irmãos, antes de pedir alguma coisa, a oração serve para criar um relacionamento, ter uma intimidade com Deus. Tá certo? Mas que eu gostaria de deixar isso bem claro, que o cristianismo tem os seus mistérios. Só que aí, e por quê? Por que existe mistérios no cristianismo? Porque se tudo fosse explicado pela razão, não sobraria nenhum espaço para a fé. Certo? Se tudo a gente conseguisse racionalizar todas as coisas de Deus, a gente não precisava de fé. A fé ficaria em segundo plano. Então Deus, por seus caminhos misteriosos, Ele colocou no nosso coração que, para a gente entender Ele, a gente precisa primeiro crer, para depois entender. E o mundo pede o que para nós? O mundo pede primeiro para a gente entender, para depois a gente crer. Mas o que agrada a Deus e o que faz a ficha cair é o contrário. É primeiro a gente crer, e depois tudo passa a ser entendido. Porque, apesar de existir um mistério, para tudo tem resposta. Para tudo. Não que a gente vá conhecer todas as coisas hoje, mas quando a gente passa a crer, muitas das coisas passam a fazer sentido. Experimente fazer isso. Lá em Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas pertencem aos homens, as coisas ocultas pertencem a Deus. Tem coisas que não vão ser reveladas, mas aquelas que forem, pertencem a nós, e é a nossa atribuição, nosso dever ir atrás. E esse espaço, esse grande leque de fé que cabe a nós termos, é aquilo que agrada a Deus, e é aquilo que nos salva, porque existia lei antes no Antigo Testamento, mas o que salvava lá atrás? Era a fé também. Por que Abraão, eu gosto de falar também assim, uma coisa que eu penso muito, já me questionaram, mas por que os judeus, dentre todos os povos que existiam na terra, por que só os judeus foram escolhidos? Por que
por que a bênção de Deus recaiu sobre aquele povo? É verdade isso também, mas a verdade mesmo, que eu gosto de pensar, pelo menos, que me veio na mente, é assim, não foi bem os judeus que Jesus escolheu. Jesus escolheu Abraão, e aí o povo judeu veio da descendência de Abraão. Por quê? Por que Jesus escolheu Abraão? Porque Abraão foi o único que, pela fé, fez a mesma coisa que Deus Pai fez, ou teve a capacidade de fazer a mesma coisa que Deus Pai fez, que foi entregar o próprio filho em obediência a Deus. Quem seria capaz disso? Nós aqui. Abraão teve a capacidade, por isso que Deus escolheu Abraão, e através de Abraão a descendência dele foi abençoada. Bom, essa é a primeira parte da introdução, guardem isso. A segunda parte é que a Bíblia é um livro de sabedoria, certo? Na Bíblia, e a gente pela fé, nós cremos que a Bíblia vem de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, correto? Amém? Existe um provérbio, não sei se está em Provérbios, tá? Eu já li, acho que eu li o livro de Provérbios inteiro uma vez, se eu não me engano. Mas existe um provérbio que eu gosto muito, não sei se está, se estiver lá no livro de Provérbios, vocês me digam, mas que é assim, até peço perdão para falar, mas eu gosto de usar isso para a minha vida. A pessoa inteligente é a pessoa que aprende com os próprios erros. Desculpa falar isso aqui, mas o burro é o que não aprende nunca. E o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Tá em Provérbios isso? Deve estar em algum lugar, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: se a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é um livro de sabedoria, ela também nos conta histórias para que a gente, conhecendo essas histórias, não cometamos os mesmos erros que as pessoas da Bíblia cometeram e foram, digamos assim, tiveram um juízo sobre ela. Então, nesse sentido também, a Bíblia é um livro de sabedoria, porque é um livro que nos ensina a evitar muitos erros. E então, dentre esses mistérios do cristianismo que eu citei aqui, alguns deles, Trindade, se Deus é bom, por que existe o mal, Jesus 100% Deus, 100% homem, gostaria de falar sobre um desses mistérios, que é aquilo que Deus tem me colocado no meu coração há muito tempo, e que eu tenho refletido por alguns momentos, né, e que é a base, digamos, da palavra. Foi uma coisa que eu entendi, é que Deus sempre usa o mal em favor do bem. Como que é isso? Isso é um mistério também, né? Como que Deus usa o mal em favor do bem? Inclusive, nós estávamos, o pessoal do presbitério, a gente estava orando ali antes de começar o culto, e a pastora falou sobre Judas, que Jesus, quando estava sendo levado para a morte, lavou os pés de Judas. Judas fez uma coisa errada, Judas fez algo mal, mas mesmo esse mal que Judas fez, Deus usou ao favor dele, transformou isso na nossa salvação. E eu sempre pensei nisso, nossa, eu sei que Deus usa o mal em favor dele, até mesmo porque, se a gente for pensar, o mal em si, ele não existe como algo autônomo, como uma substância em si. O mal é a ausência de bem, assim como não existe o escuro em si. O que é o escuro? O escuro é a ausência de luz. O frio também não existe nada que é frio. O que é o frio? O frio é a ausência de calor.
E olha que interessante, as duas coisas, calor e a luz, apontam para Jesus. Então, o que é o mal? O mal é a ausência de Deus. Então, o mal não existe em si. O mal é a ausência de Deus. E qual foi, assim, um versículo-chave que me fez cair a ficha, assim, que Deus, de fato, usa o mal para fazer o bem? De repente, nem todos vão ter essa mesma percepção que eu, nesse versículo bíblico, que quando eu estava lendo, caiu assim muito claramente a ficha para mim, mas está lá em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24. Na minha Bíblia aqui, que é a versão King James, diz o seguinte: a origem dos samaritanos. Só para contextualizar também, essa passagem de 2 Reis é quando o povo de Israel, do norte de Israel, foi levado cativo para o cativeiro assírio. Depois teve o cativeiro babilônico, que foi do povo de Judá, ao sul. Mas depois que o povo de Israel foi levado ao cativeiro assírio, olha o que consta aqui. Depois desses acontecimentos, o rei da Assíria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Ava, Ramate e Sefarvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. E elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam a Deus. E este mandou contra eles leões, que estraçalharam vários deles. Então clamaram ao rei da Assíria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões ferozes para atacá-las, as quais as matam. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele volte e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Então é o seguinte, Deus pegou o povo que foi para o cativeiro babilônico, eles foram porque mereceram, correto? Deus já vinha falando: vocês estão fazendo coisas que não me agradam, vocês estão fazendo coisas muito piores do que o povo aí ao redor, que eu falei para vocês não se misturarem, fazem. Então, assim, o cativeiro deles para a Síria foi algo justo, porque eles pecaram contra Deus. Só que mas na visão deles, lógico que foi um mal. Porque eu acredito também que nem todas as pessoas ali, acredito que existia alguém ali que era fiel, mas essa pessoa também foi. Mas Deus pegou esse mal, e desse mal pôde se apresentar para outros povos. E isso acabou se tornando um bem para Deus. Porque a gente também não pode ser egoísta no sentido de que a gente queira ter a exclusividade de Deus. Então Deus pegou esse mal do cativeiro assírio para se apresentar para outros povos. E isso foi, na minha visão, eu achei uma coisa que Deus fez, pegando o mal e transformando num bem. E quando essa ficha caiu, lendo esse versículo, eu pensei: bom, se Deus usa o mal em favor do bem, num contexto mais amplo, isso também deve se aplicar na nossa vida. Ou seja, o mal que acontece na nossa vida também deve virar num bem. Será que Deus transforma a nossa tristeza em alegria? Será que isso acontece? Então, agora sim, os versículos que eu gostaria de trazer para embasar a palavra.
primeiro está lá em Jeremias 31:13. Diz assim: então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Tá bom? Vamos lá para João 16:20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Vamos para Isaías 61, 1-3. Estou muito rápido? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Também tem Mateus 5, versículo 4. Um versículo muito conhecido: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E por último, Salmos 126, de 5-6. Salmo 126, 5-6. Também um versículo bem conhecido: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, irmãos, o fato de Deus transformar a tristeza em alegria é mais do que uma verdade, é uma promessa, porque de verdades, a Bíblia, ela é 100% verdade, de verdades históricas, o livro de Atos está cheio, cidades, autoridades citadas, geografia, tudo fato histórico. Já tentaram milhões de vezes encontrar um erro no livro de Atos, pastor. Nunca encontraram, nunca. Verdades históricas, a Bíblia está repleta, mas o fato de Deus transformar a tristeza em alegria é mais do que uma verdade, é uma promessa. E como que Deus faz isso? Primeiro de tudo, nós temos que entender o que causa a tristeza. Qual que é a causa? Por que existe tristeza na nossa vida? Primeira causa da tristeza é o pecado. É a consequência do pecado.
pecado é como uma doença espiritual, que vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Enquanto a gente alimenta o nosso espírito com pecado, um dia o nosso espírito vai adoecer. Tem vários exemplos bíblicos de pessoas que pecaram e ficaram tristes depois, se arrependeram, não se arrependeram, mas ficaram tristes, se arrependeram no sentido de que viram que a aflição que eles estavam passando era consequência do pecado que eles praticaram. Não se arrependeram no sentido de mudaram a forma de pensar. Posso citar aqui Esaú, que por um prato de comida trocou a primogenitura, aí quando chegou para Isaac, é Isaac, né? Pai dele. Quando chegou para o Isaac, o pai dele dá a bênção para ele, já tinha trocado a primogenitura. O pai dele falou: não tenho mais bênção para ti. Aí ele se desesperou. Posso citar também Saul, que pela desobediência a Deus, foi-lhe tirado o reino. E quando o profeta foi o Natã, Samuel foi anunciar para Saul que Deus tinha tirado o reino dele, ele ficou desesperado. Inclusive a Bíblia diz que ele puxou o manto, aí não tinha mais o que fazer. O pecado gera consequências, e uma dessas consequências é uma tristeza que vai causar na nossa vida. Que eu citei, eu escrevi aqui vários pecados que nos trazem tristeza, mais cedo ou mais tarde. Mentira, traição, né? Imagina, a pessoa está lá, surge uma oportunidade, trai a esposa trai o marido, e aquilo para ela está achando que está trazendo felicidade para ela, que ela está dando prazer à carne, mas aí um belo dia, o marido ou a esposa descobre, e aí toda a casa vem abaixo, a pessoa se flagra que vai ter que ficar, eventualmente, sem a esposa que ele ama, longe do filho, vai ter que morar num lugar diferente, e aquilo ali causa uma tristeza para a pessoa. Desobediência, teimosia, egoísmo, ganância, enganação, bebedeira. Citei aqui algumas coisas que me vieram à mente assim quando eu estava escrevendo, mas todas esses pecados que geram inevitavelmente uma tristeza futura, seja em curto, médio ou longo prazo, elas são frutos da carne, como está escrito lá em Gálatas 5, 19 até 21. Paulo fala o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões é querer sempre se fazer grupinhos, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então Deus também nos proporciona nos afastar dele pelo pecado, não apenas definitivamente após o juízo, mas aqui. Quando a gente peca, a gente experimenta o afastar de Deus aqui, sentindo tristeza. Mas então, como que isso se transforma em alegria? Bom, a partir do momento
que a gente conhece Jesus e o Espírito Santo vem iluminar dentro da gente e nos mostra a necessidade e a possibilidade de seguir um outro caminho, de sermos perdoados e fazermos diferente. Uma nova forma de pensar e de agir, ou seja, é o arrependimento. Quando o Espírito Santo, usando a nossa tristeza pelos nossos pecados, a consequência que a gente está sofrendo pelas nossas próprias atitudes, quando a gente conhece Jesus, o Espírito Santo vem falar para a gente, viu? Isso que tu está sofrendo é porque tu pecou lá atrás, tu errou lá atrás, mas eu não te julgo, te dou uma nova possibilidade, te entrego uma nova forma de agir, de pensar. Arrependa-te e faça de novo. E eu sempre gosto de falar isso, irmãos. Quem é da nossa célula lá de Santa Helena, eu sempre falo isso. Arrependimento na Bíblia, não sei se eu já falei aqui também, mas enfim, arrependimento no grego, no original, significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Então o arrependimento não é ficar pranteando, se lamuriando. Não, o arrependimento é se flagrar do pecado e agir diferente. Esse é o verdadeiro arrependimento, e é essa alegria que o Espírito Santo nos proporciona quando a gente se flagra do pecado que a gente cometeu, mas a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de começar de novo. Essa é a grande alegria. É isso que Deus faz, usando o mal em favor dele. Então a cura da nossa alma, ela é a obediência a Deus. A obediência a Deus cura a nossa alma. E a obediência evita uma tristeza. E vice-versa. E Deus usa a tristeza para nos levar à obediência. Viu como o cristianismo é totalmente fora dos padrões do mundo? Como que um Deus pode usar a tristeza, a nossa tristeza, para alcançar Ele? Mas é dessa forma. Não tem uma passagem que fala que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias? Quem não tem o Espírito Santo e sem a fé, a gente não entende isso. Mas é uma verdade. Deus usa a tristeza para que a gente seja alcançado também. Até porque, quando a gente recebe o Espírito Santo e a gente entende a palavra de Deus, a maior de todas a alegria é a alegria da salvação. Isso nada pode nos tirar. E aí já é a fonte da primeira alegria, sermos salvos. E a partir daí, outras alegrias vêm. Porque também em Gálatas, logo em seguida, ao que Paulo estava falando dos frutos da carne, ele fala dos frutos do Espírito, Paulo. E fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, em outras versões diz longanimidade, bondade, fidelidade, em outras versões fala fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que Paulo falou que contra essas coisas não há lei? Porque se todo mundo fosse assim, não precisaria de nenhuma lei, só a lei do coração. Então Paulo está falando que esses frutos do Espírito, ele também é um poder sobrenatural, que recai sobre aqueles que recebem o Espírito Santo. Ou eu estou mentindo aqui, que às vezes a gente está cheio de problema lá fora, no trabalho, com a família, enfim, cada um sabe, cada um tem os seus problemas, mas a gente chega aqui, que a gente sente a unção, a gente sente aquela alegria que pode vir o que vier.
eu estou com Deus, eu vou conseguir, e alegre ainda. Quem nunca sentiu isso aqui? É lógico que chega lá fora, na segunda-feira, nem sempre a gente consegue ter o mesmo sentimento daquele que a gente sentiu aqui. Mas isso também faz parte de um exercício. Lembre-se, irmãos, quando vocês estiverem, isso eu falo para mim também, quando nós estivermos angustiados, aflitos, tristes, lembre-se daquela sensação que a gente sentia aqui, daquela confiança, daquela esperança que a gente sente aqui, porque aqui é onde se prega a palavra de Deus de maneira verdadeira. Aqui a gente sente a unção, mas a gente não pode sentir só domingo, isso tem que nos acompanhar todos os dias, independente das circunstâncias. Lá em Salmos, capítulo 30, verso 5, um louvor que a gente canta bastante, está o seguinte: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Bom, é um louvor que a gente canta aqui, né? Me parece claro que esse salmo não é literal, né? A gente não é um dia que a gente está triste por alguma coisa e automaticamente no outro dia, quando a gente levanta, a gente vai estar feliz. O salmo não tá fazendo uma referência literal ao dia, à noite triste, aí a gente acorda feliz. Não é isso que o salmo está dizendo. Mas eu fui atrás e escutei de um teólogo que o seguinte, que a noite, diz ali que o choro dura uma noite, ou o choro pode persistir uma noite. A noite, ela figura como se fosse as trevas, como se fosse o afastamento de Deus. Choramos quando nos afastamos de Deus. E o dia, representado por Jesus, pelo Espírito Santo, quando Ele vem fazer morada em nós, o choro cessa. E aí a gente fica feliz. É isso que esse salmo está querendo dizer. Mas também, irmãos, muitas vezes nós não estamos em pecado, nós estamos em comunhão com Deus, tentamos ser obedientes, e mesmo assim acontecem coisas que nos entristecem, certo? E aí vem a segunda causa da nossa tristeza, que são as circunstâncias do mundo. A gente não pode esquecer que nós vivemos num mundo em que o pecado jaz, um mundo caído. E Jesus falou: no mundo tereis aflições. Jesus falou isso. Jesus nunca escondeu o jogo, falando que ia estar tudo bem, ia ser só alegria. Não, Jesus falou: no mundo tereis aflições, porque a gente vive num mundo caído, num mundo em que o pecado tomou conta, não tem como fugir disso. Existem injustiças, existem coisas ruins acontecem ao nosso redor, não tem como fugir. E Deus, e às vezes a gente pede em oração, enfim, a igreja inteira pede, e que quando eu falo igreja, não estou falando da nossa igreja, a nossa igreja também pede, mas igreja, no sentido mais puro da palavra, digamos assim, é a comunidade dos santos, dos verdadeiros cristãos. Então, quando os cristãos se reúnem e oram para mudar uma circunstância, nem sempre Deus muda, nem sempre. Veja, próprio Jesus, que era Deus, que é Deus, lá no Getsêmani, vocês lembram? Orou, o que ele orou? Pai, se puder, afasta de mim esse cálice.
Não falou isso? O que ele queria, Jesus? Jesus queria mudar as circunstâncias. Na humanidade de Jesus, Jesus não queria passar por aquilo. Ele queria mudar. Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus não mudou as circunstâncias, irmãos. Muitas vezes Deus não vai mudar. Por quê? Porque Ele quer trabalhar dentro da gente. Ele quer trabalhar no nosso coração. Para aí sim, depois Ele mudar as circunstâncias. Sobre essa questão de Jesus, orando, pedindo para mudar as circunstâncias, olha o que consta lá no livro de Hebreus, capítulo 5. Versos 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Deus ouviu a oração de Jesus, mas não mudou as circunstâncias. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, o próprio Jesus, na sua humanidade, teve que aprender a obedecer através do sofrimento. E a gente acha que será que com a gente vai ser diferente? Será que a gente não vai precisar sofrer também para que a gente aprenda a obedecer? O sofrimento, irmãos, ele nos aperfeiçoa. Isso está lá em Romanos 5, 3 a 5. Olha o que Paulo diz nessa passagem. Vocês lembram, é bastante conhecida também. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, quando existem circunstâncias que nos fazem sofrer, o próprio Jesus, o Espírito Santo, trabalha em nosso coração para que, pelo aperfeiçoamento, possamos estar felizes em qualquer circunstância. Só que isso também depende da fé. Isso é um exercício de fé. Por isso que eu quis trazer toda aquela introdução, falando da fé lá atrás. Porque até a gente aprender que o sofrimento produz na gente um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança, o sofrimento nos leva a Deus. Até a gente aprender isso, precisa de fé. Precisa de fé. Por isso que a gente precisa também conhecer a palavra de Deus. E já chegando no final, irmãos, então, quem passa por esse processo de tribulação, de aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento produz a perseverança, ou a tribulação produz a perseverança. Perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Vejam que é um processo, é uma coisa depois da outra, não é algo automático, é um processo. Quem passa por esse processo e fica firme mediante a fé e consegue experimentar esse milagre de Jesus, mesmo no meio do sofrimento, experimentar a alegria do Espírito Santo, quem consegue passar por esse processo, vai ficar firme e feliz em qualquer circunstância. Essa experiência própria que temos que passar nos fortalece a nossa fé, fortalece o nosso relacionamento, porque a partir daí, a nossa felicidade, a nossa alegria, os nossos sentimentos
não vão mais depender das circunstâncias. O próprio Paulo, o que Paulo falou sobre isso? Está lá em Filipenses 4, versículo 12. Desculpa ler tanto assim, irmãos. A Bíblia que eu gosto bem de pontuar para trazer bem o que está escrito na palavra. Filipenses 4, do 12 ao 13. Olha que interessante. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. A gente poderia trocar o segredo pelo mistério. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, através da experiência dele, conseguiu se fortalecer através dos sofrimentos que ele passou. Ele pôde experimentar e vivenciar a alegria que veio do Senhor sobre a vida dele, independentemente das circunstâncias. E quando Paulo experimentou e provou isso, ele não dependeu mais das circunstâncias para ficar alegre e contente em qualquer situação. Então, e mais, quando Paulo fala ali, tudo posso naquele que me fortalece, na verdade, o que ele está dizendo é tudo posso suportar, né? Ele pode suportar tudo, porque Deus fortalece ele, e ele está contente em qualquer situação, por quê? Porque ele passou pela experiência, ele se fortaleceu, e é assim que Deus usa os mistérios, os caminhos misteriosos de Deus. Como explicar que Deus usa, não é, pastor, a tristeza em favor dele, em favor do bem? Como explicar isso? Paulo aprendeu o mistério. E aquele mesmo Deus, aqui encerrando, irmãos, aquele mesmo Deus que fez com que Paulo aprendesse o mistério de transformar a tristeza em alegria, o choro em contentamento, está disponível para mim e para ti. O mesmo Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos tomar posse e não vamos ficar com medo das tribulações. Que a tribulação ela venha para te fortalecer a tua fé, o teu relacionamento com Deus, para que Deus, no final disso, possa transformar essa tristeza em alegria, porque isso é uma promessa de Deus. Tá certo, irmãos? Agradeço, obrigado. Se você puder se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por quem Tu és. Obrigado pela nossa vida, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo Senhor revelar os Teus mistérios para aqueles que aprove ao Senhor se revelar. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, Deus, para fazer parte da Tua família celestial. Senhor, que essa palavra, Jesus, ela separe juntas e medulas e ossos e possa entrar na nossa alma, Jesus, para a gente entender que mesmo a tristeza, mesmo as tribulações, elas servem ao Teu favor, elas servem para nos fortalecer e ao Teu propósito. Obrigado, Jesus, que o Senhor abençoe essa semana, que a Tua unção de paz, de alegria, de prosperidade, de amor, de fé, esteja sobre a vida de cada um, Jesus. Que o Senhor esteja com a Tua mão, Senhor, sobre as nossas cidades, sobre Missal, Medianeira, Santa Helena, Itaipulândia, todas as cidades, Jesus, aqui da região oeste do Paraná, que a Tua mão esteja sobre a nossa nação, sobre as autoridades dessa nação, Jesus, para que eles possam também vir a Te conhecer.
Obrigado, Jesus, por quem Tu és. Pedimos isso em Teu nome, em nome de Jesus. Amém.